Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Então hoje é dia de live, né? Deixa eu pegar meu fone de ouvido aqui para ficar mais fácil. Então hoje é dia de live, hoje nós vamos bater um papo para falar sobre a nova medicina germânica, né? Sobre as 5 leis biológicas. E o assunto de hoje vai ser as doenças senis. Então hoje o que a gente vai comentar? Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre Alzheimer, nós vamos falar um pouquinho sobre o Parkinson, nós vamos falar um pouco sobre as demências, doenças degenerativas, tá? Com o Dr. Alan Borges, e eu vou convidá-lo aqui para a gente poder bater esse papo e falar um pouquinho sobre as doenças senis na visão da nova medicina germânica, tá bom? Então deixa eu me conectar aqui. Para ficar mais fácil, para a gente poder conversar. Né? Então, quem vai estar comigo aí na live de hoje é o doutor Dano que. Ah, tá conectando novamente aí. Então, como eu estava comentando com vocês, então hoje é dia de live, a gente vai bater um papo com o Dr. Alan Borges sobre a visão da nova medicina germânica na doença senil, tá bom? Então deixa eu chamar ele aqui. Vamos compartilhar aqui para a gente. Por que que o paciente fica dessa forma, né? Boa noite, Alan, tudo bem? Boa noite, Wesley. Tudo bem e você? Tudo ótimo, seja bem-vindo aí à nossa live de hoje, né? Obrigado. Aguardar o pessoal entrar aí. E estava comentando aí anteriormente que é muito legal esse assunto, porque faz com que as pessoas entendam um pouco o porquê que o idoso ele sofre, né? Ou essa pessoa que tem esse comprometimento, para a gente poder entender um pouquinho melhor essa pessoa, né? Porque muitas das vezes eu falo isso bem lá atrás, quando eu atendia na fisioterapia, nós estamos falando há uns 10 anos atrás aí no mínimo, a gente não entendia muito bem, né, o comportamento das pessoas que estavam com aquela pessoa dentro de casa, falando, ah, mas é muito difícil, a doença é assim, a doença é assada. E depois a gente vai entendendo um pouquinho melhor, facilita para a gente poder ajudar o cuidador ou aquela pessoa que está acompanhando aquela pessoa de durante muito tempo, que já fez muita coisa na vida, né? Já às vezes foi um grande pai, uma pessoa muito importante naquela família e, por consequência, aí desenvolveu o Alzheimer ou as outras patologias, vamos os outros rótulos aí, vamos dizer assim, certo? Sim, exatamente. Não, e é interessante, né? É bom as pessoas conhecerem, né, o que está por trás dessas doenças, né? Porque normalmente a gente acaba vendo que as pessoas acabam, ao invés de facilitar e auxiliar né, o paciente, ou o pai, ou a mãe, enfim, né? Para poder ter um conforto, normalmente acaba se contribuindo para acentuar ainda mais o processo, né? Normalmente as condutas que são feitas, o comportamento que a família vai assumindo diante, né, desses quadros, acaba reforçando ainda mais o comprometimento, né? Então, justamente, né, nunca é por mal, mas é porque as pessoas não conhecem e normalmente, dependendo, né, da família, a correria, enfim, as pessoas não conseguem estar Uhum. ali, né, o tempo todo dando para o outro o que ele precisa, né? Então acaba se fazendo, né, condutas dentro das possibilidades, mas normalmente isso contribui ainda mais para o agravamento do quadro, né? Então isso é extremamente importante e a gente vê com muita frequência isso daí acontecendo. E a partir do conceito, né, da nova medicina germânica, que explica justamente o que está por trás de tudo isso, a gente consegue colaborar, né, como você disse, Uhum. com o paciente e principalmente, né, com os colaboradores, aí, os cuidadores desse paciente, né? Isso muda muito, cara. Quem segue realmente, quem consegue fazer esses ajustes, a gente vê, sem dúvida nenhuma, né, muitas vezes uma melhora do quadro, ou pelo menos, né, que ele estacione, que não fique uma coisa muito progressiva, né? Então é de fundamental importância compreender a origem desses processos de acordo com essa visão, né? É muito bacana quando a gente conversou aí para falar sobre esse assunto, né?
Porque é um assunto que dificulta muita gente não sabe, fica meio que perdido, sabe? Quando o paciente tem o familiar, né? Recebe esse, vamos supor, um pai, fala, olha, fui no médico e ele me deu um diagnóstico de Alzheimer. E aí? Será que É, não é? Muita gente fica. Eu falo isso porque tem pessoas no ciclo nosso e da minha mãe e tal, que muitas das vezes recebe esse diagnóstico e não é aquilo, né? também. Então, e quando tem, então são pacientes mais, vamos pôr assim, que está no processo, né, dessas patologias, dessas doenças, é legal você entender, porque é difícil para quem está, é difícil para quem está vivendo ali junto com a pessoa, e é mais difícil para a pessoa que está vivendo o processo, né? Então, é É, muito bacana a visão por causa disso, para a gente poder ajudar. na verdade, Wesley, de acordo com essa, né, com a visão biológica, normalmente é mais desconfortável para as pessoas próximas do que para o próprio paciente, né? Porque se a gente for observar de acordo com né, esse conceito, na verdade o paciente, a gente não gosta nem de chamar isso de doença, a gente vai chamar de um novo comportamento, né? Então, o Alzheimer é um novo comportamento, o Parkinson é um novo comportamento, a demência é um novo comportamento. Então, assim, são formas que o cérebro e a psique encontram para poder lidar com um processo maior. Então, o paciente Uhum, nesse estado, ele está protegido. Isso é muito interessante. Esse é um ponto importante que eu gosto de compartilhar com as pessoas, porque às vezes a pessoa fala assim, Alan, mas ele está esquecendo das coisas, né? E a grande pergunta é, será que é ruim esquecer? Será que o que ele está esquecendo talvez não seja o lado mais traumático da vida? Né? Então, de acordo com esse conceito, sempre essa mudança ela tem um propósito e esse uhum, propósito é sempre benéfico para a pessoa. Porém, como os que estão ao redor não conseguem entender, e normalmente eu falo assim, um dos grandes defeitos que nós temos na vida, né, é que nós projetamos a nossa perspectiva, a nossa verdade, a nossa realidade na vida do outro. Então é como se uhum, você, eu falo muito isso para os meus pacientes quando vou trabalhar com essas questões, né? Você passa na rua e vê um mendigo de rua, né? Um cara de rua ali. E você olha, e você automaticamente, ou você vai exercer um senso crítico, vai dizer, olha, cara forte, cara bonito, podia estar trabalhando, tá aí pedindo, né? Então, essa é uma posição, alguns assumem essa posição, outros assumem uma posição de dó, puxa, que dó, cara, um cara forte, bonito, né? Nesse estado, né? Então, você ali dentro do seu carro, você olha para aquela pessoa e você projeta a sua realidade e diz que talvez a vida dele esteja pior do que a sua, né? Só que uhum. talvez não, né? E ele, ali, e ele pode olhar e fazer o mesmo senso de julgamento, né? Então, basicamente, o grande problema é esse, né? É a gente projetar, puxa, nossa, se minha vida ficasse assim, meu Deus, a vida seria terrível. Talvez não, né? Então, nesse momento, sim, você como jovem, talvez olhando a vida de um idoso, e você olhando, né, através da sua perspectiva, ficar nesse estado, você poderia dizer, nossa, que terrível que é, que ruim que é, né? E normalmente a coisa se torna mais pesada por causa disso. Porque os que estão ao redor não conseguem compreender e muitas vezes começam a achar que a vida da pessoa está extremamente ruim desse jeito. É o que eu falo muito assim, é igual Uhum, quando eu recebo uma criança, por exemplo, eu trabalho muito com autistas. Os pais levam. Quem diz que a vida do autista está ruim? Né? Mas aos olhos dos outros, aos olhos dos pais, porque querem que o filho seja igual o filho do vizinho, acham que o filho tem alguma normalidade, ficam bombardeando o filho de uma série de coisas. Leva para o tratamento X, Y, Z, a criança não para, e a criança não aguenta mais aquilo ali, porque muitas vezes ela só quer ser ela, né? uhum. Então a gente vê que muitas vezes outros comportamentos vão surgindo como uma forma de proteção em decorrência daquele que ele tinha anteriormente. Por exemplo, um autista que vira agressivo. Ele não precisava ser agressivo. A agressividade é um outro comportamento que não tem nada a ver com esse.
Entendeu? Uhum. Então, as coisas começam a ir surgindo e sendo desencadeadas a partir da não compreensão desse fenômeno e o fato das pessoas que estarem ao redor não entenderem começam a querer fazer com que a pessoa se torne uma outra coisa, né? Então, Uhum. muitas vezes, o problema está nos olhos de quem vê. Então, eu acho que isso é extremamente importante, né? Então, o conceito da germânica, ele traz uma leveza para os processos. Porque nunca nós vamos julgar um processo como bom ou ruim. Todos os mecanismos, eles são necessários e têm uma coerência total com a história de vida e um propósito, e sempre o propósito é tentar fazer com que a vida se torne o melhor possível diante daquela situação ou daquela condição, tá? Uhum. Então, isso é muito importante. Então, se você chegar, por exemplo, um paciente com Alzheimer, você talvez perguntar para ele se está ruim, ele pode dizer para você que não. Aí as pessoas vão dizer, mas nem sabe o que está acontecendo. Então, talvez é justamente isso. O fato dele não saber o que está acontecendo, ou não perceber, ou não ter uma condição racional, ela está, de alguma forma, gerando uma proteção para ele, né? Então, eu gosto Uhum. de iniciar mostrando isso, né? Que o problema está muito mais nas pessoas que estão fora do que realmente quem está dentro daquele processo. Então, conduzir com uma leveza acaba ajudando muito mais, né? Isso é Ah, com importante, certeza. né? Beleza. Então, vamos lá, Alan. Para a gente começar, vamos, que a gente está falando aí do Alzheimer, podemos começar com ele? Sim? Vamos lá. Então, assim, uma coisa que eu gosto de deixar claro também, né? Nós vamos falar das doenças senis, né? Então, seriam doenças que poderiam acometer as pessoas mais velhas, né? Porém, não é uma regra, né? Nós temos, hoje, eu vejo pessoas jovens apresentando Parkinson, você tem pessoas jovens apresentando quadros de esquecimento, né? Mas o que é importante a gente entender, tá? Que todo esse processo, ele tem uma ressonância direta com a infância. Então, apesar da doença ou sintoma muitas vezes se manifestar na fase adulta, né, ou mais velha, ela se manifesta porque todas essas doenças, elas são fruto de processos recidivantes, tá? Então, Uhum. teve início lá na infância, ao longo da vida, isso foi sendo reforçado, porque novos episódios foram surgindo, e a somatória de tudo isso faz com que, em determinado momento, surja um sintoma com essa grandeza, né? Um sintoma que realmente afeta muito a comunicação do cérebro com o restante do corpo, enfim, dependendo da área que está Uhum. impactada, né? E normalmente, por que não se vê cura desses processos? Porque todo o processo recidivante, ele vai levar uma alteração na estrutura. Então, ele altera realmente os mecanismos que fazem o bom funcionamento. Então, no momento em que isso já se manifesta, já há uma alteração nesse processo, né? Que muitas vezes a medicina oficial vai classificar como processos degenerativos, né? Uhum. Lesões realmente no tecido neurológico, enfim, há alguma coisa. Isso só acontece, não é da noite para o dia. Não tem como, por exemplo, um paciente falar assim, eu tive um impacto hoje, amanhã eu tenho um Alzheimer. Não, pode ser que houve um gatilho, esse gatilho extremamente intenso fez com que o corpo, que talvez estivesse num estado de equilíbrio, lidando bem com todos esses processos, de repente não consiga lidar bem e automaticamente ele desencadeia uma resposta. Então isso é importante, Uhum. porque quando nós vamos analisar a história de vida dessas pessoas, nós vamos ver que desde lá de trás nós já vamos identificando todos esses mecanismos, né? E aí, ao longo da Uhum. história, nós vamos vendo novos gatilhos, gatilhos, gatilhos. Chega um determinado momento que a coisa se torna muito intensa. E por que a coisa acontece, né? Então, imagine o seguinte, o que é muito importante? Uma pequena parte das pessoas conhece as duas fisiologias do corpo. E é justamente por isso que as pessoas não conseguem muitas vezes entender a doença. Porque o que Uhum. acontece? Quando nós estudamos o funcionamento do cérebro, hoje você tem, por exemplo, neurocientistas que estudam como os neurônios se comunicam, né? Tudo que a gente estuda nos livros, enfim, cada área do cérebro tem uma Uhum. determinada função. Então, quando esse cérebro ele está em perfeita harmonia, não houve impacto nenhum, ele cuida do que nós chamamos de fisiologia normal. Ou seja, cada área do cérebro
é responsável. Então, imagina, tem uma área do cérebro que vai ser responsável por fazer memória. Outra área do cérebro vai ser responsável pelo movimento, por exemplo, córtex sensorial, memória, córtex motor, movimento, né? Então, em Uhum. situações normais, ele fica controlando essas funções da fisiologia normal. Só que, todas as vezes que nós sofremos algum impacto, o que é esse impacto? São eventos que ocorreram ao longo da nossa vida, e esses Uhum. eventos, quando eles acontecem, eles fazem com que aquela mesma área do cérebro, que era responsável por cuidar de um funcionamento normal, agora ela volte toda a atenção dela para um funcionamento que nós chamamos de funcionamento especial, que é a fisiologia especial, que é a fisiologia da Uhum. sobrevivência. Então, todas as vezes que o meu organismo ele entra em um estado de uma necessidade de exercer uma outra função. Uhum. Então, é como se ele desligasse aquele mecanismo e partisse para uma outra possibilidade. Então, imagine o seguinte, aquela mesma área que é responsável por fazer memória, em uma situação de hiperestresse, ela pode fazer esquecer de algo. É a mesma área. A mesma Uhum. área que é responsável por lá do córtex e chega até uma área de um músculo e é responsável por exercer um estímulo de contração muscular, ela em hiperestresse pode desligar a comunicação entre o córtex e o músculo, produzindo uma paralisia. Olha que interessante, né? Então, não são áreas diferentes, nós estamos falando da mesma área. Porém, em situação Uhum. normal, ela controla o movimento, e em uma situação de hiperestresse, ela produz a paralisia. Então, isso é muito interessante, né? Então, não são vias diferentes, não são áreas diferentes, porém o mecanismo é diferente. Então, o que nós observamos? Então, a medicina germânica, né, ela estudou exatamente isso. Ela não estudou o funcionamento normal do corpo. O funcionamento normal todo mundo já sabe. O que chamou a atenção quando Hammer estava fazendo os seus estudos era como o corpo se comportava diante de situações de hiperestresse. O hiperestresse ele é acionado a partir de um evento. Esse Uhum. evento pega o indivíduo de surpresa, desperta. Por isso que a psique é importante, porque todas as vezes que eu estou diante de uma situação de hiperestresse, eu ativo um sentir, né, um sentimento, uma sensação, e essa sensação aciona uma área do cérebro que desperta no organismo uma resposta. Então, isso é muito interessante. E a partir desta alteração, porque isso, veja só, eu estava até fazendo uma aula com um professor da neurociência, e eles estavam estudando o funcionamento do cérebro do macaco diante de treinamentos, de resposta. Então, eles viram quais áreas acionavam. Só que em nenhum momento eles viram isso acontecendo numa situação de hiperestresse. Isso não foi estudado. Foi Uhum. estudado a comunicação do cérebro com o corpo em uma situação de normalidade. Hammer não. Hammer foi estudar o cérebro, como ele é acionado a partir de eventos que desencadeiam resposta diante de um hiperestresse. Então, isso é muito legal. Então, associar essas duas coisas nos dá clareza. E é por isso que se a Uhum. gente ficar só na fisiologia normal, muitas vezes a gente não entende a doença. Porque como que eu vou entender que aquela mesma área que até ontem produzia memória, agora está produzindo esquecimento? Aquela mesma área que produzia movimento, agora está gerando um tremor, está gerando uma paralisia. Por que isso acontece, né? Por que aquela área que antes era funcional, agora ela começa a apresentar quadros de disfunção e desequilíbrio? Então, isso é extremamente importante. Então, o que acontece? Né? Cada área tem um tema. Né? E esse Uhum. tema, de forma repetida ao longo da vida, vai despertando. Imagine assim, né? Eu gosto de ir mostrando para as pessoas entenderem. Se eu tenho um sapato, eu calço 39, eu tenho um sapato 39, não tem por que talvez eu gerar bolha ou gerar um calo. Agora, se eu coloco, por exemplo, um sapato 37, esse sapato começa a apertar o meu pé. Ou eu coloco um sapato 41 e ele fica largo. Então, isso vai começar a gerar mecanismos no meu pé, que ou ele vai começar a atritar, ou ele vai começar a sofrer uma pressão. A partir disso daí, esses impactos no tecido vai fazendo com que aquela estrutura possa se modificar.
Um exemplo disso, formar, por exemplo, em áreas de muito contato, um calo, né? Um calo. Uhum, Então, o que é esse calo? É um tecido que se modificou para suportar aquele atrito. Então, você vai formar o calo em um dia? Não, em um dia não. Mas se você continuar executando esse mesmo processo, ele vai modificar aquela estrutura, né? Então, no corpo uhum, fica muito claro a gente observar isso daí. Agora, no cérebro, não, mas é a mesma coisa. Aquele uhum, cérebro, todas as vezes que ocorre um impacto, aquela área, né, é uma área do cérebro que tem vários neurônios, eles vão desencadear uma resposta. Cada vez que o cérebro é acionado, da mesma forma que o organismo, né, quando eu recruto uma estrutura, ela depois, em um processo, ela pode reter líquido, ela pode inflamar, e naquela região depositar uma cicatriz, essa cicatriz lá no pé, eu chamei de calo. Lá no cérebro, essa cicatriz, ela pode produzir, por exemplo, acúmulos de células gliais, ela pode produzir marcas, porque imagine o seguinte, uma cicatrização entre um neurônio e outro, áreas de cicatriz, elas sempre alteram a comunicação. É por isso que quando você uhum, faz um exame, a medicina oficial chama isso de processo de degeneração, porque eles aparecem, por exemplo, numa ressonância, quando você faz uma ressonância com contraste, esses pontos eles aparecem no cérebro, né? Então, uhum, isso é o que a medicina chamou de degeneração, uma lesão em uma estrutura cerebral. Mas por que isso aconteceu? Porque de forma recidivante, o cérebro foi também alterando a sua estrutura e a sua função, ok? Então, uhum, o que afeta, né? Vamos falar do Alzheimer, tá? Então, quais sentimentos, quais sensações estariam ligadas ao quadro do Alzheimer? Então, o Alzheimer, principalmente, se observou em áreas do cérebro que são responsáveis por formar memória e elas teriam ligação direta com o córtex sensorial, né? Que seria uma parte do cérebro que tem uma comunicação importante, principalmente essa área capta a sensibilidade do toque. Então, todas as vezes que uhum, eu recebo um toque na região da epidêmia, por exemplo, os receptores da epidêmia transmitem informação até essa área do córtex sensorial. Não só isso, mas os órgãos do sentido têm uma relação direta com esse processo. Por isso que, né, se a gente for observar, quando nós falamos de memória, normalmente a memória ela está muito vinculada a uma sensação de uma captação de informações do meio ambiente. Por exemplo, você sente um uhum, cheiro, esse cheiro pode te conectar ao cheiro da comida da sua avó, que já se foi, uhum, e naquele momento você lembra da sua avó, por exemplo, né? Então isso acontece uhum, através de você pode receber um toque e esse toque pode te conectar a alguma informação. Então, a todo momento nós estamos mandando informações para essas regiões do córtex para que eles possam registrar isso daí através de receptores, né? uhum, E o que impacta essa região? Todas as vezes que nós sofremos, que nós chamamos de choque, né, ou conflito, de separação ou distanciamento, essa área ela é ativada. E sempre que isso ocorre, o mecanismo da natureza para nos proteger é fazer com que naquele momento nós tenhamos uma perda da memória, né? E isso pode acontecer em dois lugares, no nível mental, psíquico mesmo, esquecimento, uhum, e no nível orgânico, aquela área perde a sensibilidade. Então nós temos um esquecimento, que nós chamamos de uma amnésia, tanto no nível cerebral quanto no nível orgânico. Então há uma perda da sensibilidade no corpo e há uma perda da memória. Então imagine assim, se isso ocorre na infância, né, o diagnóstico é déficit de atenção, ou o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH. TDAH, uhum, né? Então, o que acontece? Isso daí lá na infância é chamado de déficit de atenção. Lá na fase adulta, isso vai ser chamado de Alzheimer. O processo é o mesmo, né? O processo é o mesmo, ele não muda. Então, se eu fico uhum, repetindo isso daí, a longo prazo, ele vai fazendo esses esquecimentos. Então, nós falamos que a pessoa precisa sofrer separações e separações dolorosas, separações brutais. Vamos a uma situação. Então, imagine assim, quantos pacientes eu recebo de Alzheimer
que quando a gente começa a conversar, a pessoa fala assim, ela exatamente. Ele começou a ter Alzheimer depois que perdeu um filho, depois que perdeu a esposa, ou se aposentou e houve um afastamento, porque Uhum. é uma ruptura, né? Muitas vezes o aposentar é uma ruptura com o trabalho, principalmente para aquelas pessoas Uhum. que existiam por causa do trabalho, isso é uma grande ruptura, é um afastamento, entende? Então, esses Uhum. processos, todas as vezes que isso vai acontecendo de forma intensa, de forma brutal, de forma inesperada, essa área do córtex sensorial e do córtex pós-sensorial, ele vai desencadear respostas, e a resposta de proteção é a perda da memória, é o esquecimento, né? Aí você fala assim, por que que existe esse esquecimento? Eu digo assim, né? O esquecimento, ele é uma forma da pessoa continuar a sua vida, porém esquecendo da sua parte mais traumática. Então, isso é Uhum. importante. Então, para a pessoa, não é ruim. Mas para você que é um filho, e às vezes vê seu pai começando a esquecer das coisas, você pode dizer, pô, é triste ver o seu pai nesse estado, né? Uma pessoa que você gosta, ou a sua mãe. Eu sei, é fato isso daí. Ninguém quer ver o pai ou a mãe dessa forma. Porém, para eles, é uma proteção. Então, é como se ele pudesse esquecer da sua parte mais traumática. E, normalmente, o que essas pessoas mais esquecem, o gatilho, né, que desencadeou esse trauma, ele está em mais ressonância. Então você vê que às vezes ele lembra de um determinado filho, mas esquece do outro filho. Ele Uhum. lembra de um trabalho que ele vivenciou, mas não lembra de outro. Então ele começa a ter esquecimentos, e normalmente esses esquecimentos têm uma ressonância direta com os gatilhos ou com a semelhança desses gatilhos que o conectam à separação. Vou dar um exemplo. Um dia um paciente, né, a família, que normalmente é igual a criança com Alzheimer, né? Quem leva é a família, né? Não é a pessoa que ligou lá e Uhum. falou, ó, eu tô ligando aí porque eu tô com Alzheimer e eu queria marcar uma consulta com você para tratar o meu Alzheimer. Normalmente não é assim, né? Olha, eu sou autista, eu estou ligando aí porque eu queria marcar, porque eu sou autista e eu queria trabalhar isso daí, né? Não é isso que acontece. Uhum. É a família que Não. marca e leva a pessoa lá, né? Então, normalmente chega o pai, chega a mãe, né? Chega os filhos, enfim, todo esse cenário, né? E esse paciente, veja que interessante, cara. Ele começou a desencadear respostas do Alzheimer, ele trabalhava com o filho. Então, veja, ele era, teoricamente, funcionário do filho, né? Uhum. E um lado, isso é muito importante, Wesley, um lado do nosso córtex sensorial sempre nos conecta à figura paterna. E um lado do córtex à figura materna. Eles têm relação direta com isso, tá? Então, Uhum. inicialmente, nós fazemos memória em decorrência dessas duas figuras, que são os primeiros contatos que nós temos na vida, né? O contato paterno e o contato materno. E ao longo da vida, os parceiros vão reforçando a figura paterna. E os filhos vão reforçando a figura materna. Então, isso é importante, tá? Então, imagine o seguinte. Esse cara, ele trabalhava na empresa do filho. Então, o filho reforçava o lado materno e também reforçava o lado da parceria, porque o filho era o dono da empresa. Então, as Uhum. duas coisas impactavam nele. E esse cara estava andando na rua, ele caiu e sofreu uma fratura no ombro, fratura de úmero. E ele trabalhava na parte de atendimento, de telefone, uma coisa mais da recepção. Então, basicamente, ele não precisava nem erguer o braço para poder trabalhar, sabe? Daria para ele continuar trabalhando. Só que o filho foi, e a partir disso, eu não sei o motivo pelo qual o filho aproveitou e despediu o pai, né? Dando a ele, né, para ele a sensação de que ele não era mais útil, que ele não podia mais trabalhar na empresa. Então, veja, uma ruptura brutal. Numa única pancada, ele já ativa os dois lados. Porque é Uhum. uma ruptura em relação ao filho e uma ruptura em relação ao chefe, né? Então, Uhum. quando se aciona imediatamente os dois lados do córtex, naquele momento a pessoa já começa a ter os esquecimentos. Então, os filhos levaram ele e falaram assim, Alan, foi muito rápido, foi violento, porque até ontem o pai não tinha nada. A partir desse episódio, ele começou a ter esses quadros, nós levamos ele no geriatra e ele foi diagnosticado com Alzheimer. Então, veja, o evento de forma brutal e intensa. Alan, é a primeira vez que ele sofreu isso? Não, ele já era viúvo, então ele já tinha sofrido
entendeu? Coisas assim, já tinha Uhum. perdido um filho ao longo da história. Então, assim, já tinha, né? Sempre existem algumas outras coisas que já aconteceram, porém, vem uma de forma muito intensa, muito brutal, e quando isso aconteceu, automaticamente ele já evoluiu para os quadros de esquecimento. Então, ele está ruim? Não. Ele até era muito interessante, porque ele falava com muito carinho de toda essa história, com muita compreensão do porquê que o filho fez isso. Então, ele dava Uhum. explicações diante de tudo isso daí, você entendeu? Então, para ele, não estava sendo naquele momento traumático. Então, veja, como o cérebro e a psique, eles são extremamente importantes e coerentes com o processo, né? Não é algo Uhum. incoerente. Então, veja que legal. Ele conseguia, apesar de tudo isso, ele continuava convivendo com a família. Um Natal, ele ia na casa do filho, entendeu? Ele reunia todo mundo. Então, assim, não era uma Uhum. coisa traumática. Então, imagine você, né? Por que as pessoas que têm memória não esquecem? Na é verdade? Então, ela não perdoa, ela não consegue ir lá, não, eu não vou. Imagine se ele continuasse com a memória, ele fala, não, eu não vou. Aquele filho meu é um, você já sabe, né? Não podemos falar um Aham. palavrão aqui. Por que me mandou embora? Por que me despediu? Nada disso. Então, ele não tinha memória de nada disso. Então, veja que interessante. Então, isso permitia com que ele pudesse continuar a vida dele protegido pelo quadro do esquecimento. Então, normalmente, para todas as pessoas que estão trabalhando com, ou alguém próximo, uma pessoa querida e tem um quadro de Alzheimer, você vai identificar com muita precisão os eventos traumáticos que desencadearam essa resposta. Sempre com esse tema Uhum. de separação e separação dolorosa, a gente diz, né? Separação brutal, coisas importantes que aconteceram, tá? Então esse é o mecanismo e é tudo que a gente tem que perceber. Então, o que é duro, né? O que começa a ser feito com esse paciente? Esse paciente começa a entrar num quadro de isolamento. Porque, como ele está perdendo a memória, as pessoas começam a não deixar ele conviver muito mais. Que nem esse paciente, ele gostava de ir num mercado aqui em Londrina que é bem bacana, que é meio tradição, né? Aquele mercado tradicional, né? Uhum. Então, o que é importante? Você automaticamente via que as pessoas não deixavam mais ele fazer nada, ele não ia mais no mercado. Então, começou a entrar um quadro de isolamento. E aí a gente vai falar daqui a pouco o que esse quadro de isolamento vai contribuir para um agravamento ainda maior desse quadro. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com a pessoa e se a situação que intensifica é a separação, é o distanciamento, você imagina que se você começar a separar essa pessoa do mundo em que ela vive, a tendência é que ela evolua de forma muito mais rápida para um processo Sim. maior de esquecimento, entendeu? Então, isso é importante. Aí, ó. Olha os pescadores aí, ó, colocando. Era pra eu estar indo pescar. Os caras queriam que eu fosse pescar aí, ó. Cadê? Cadê você? Ó? Os caras estão lá na pescaria e vendo a live. Pelo menos estão vendo a live, né? Quer dizer que não É isso pegaram aí, ó. nada hoje, que a pescaria não foi tão boa assim, viu? Tá na parceria aí, é isso aí. Ou estão com Parceiro é medo de parceiro. ficar, hein? Ou estão com medo de envelhecer e ficar com Alzheimer, com Parkinson, essas coisas, né? E começar a É, não, o não conseguir mais viver essas experiências, né? cara tá pescando lá e assistindo a live. Não, é porque você não pode esquecer, você não pode romper nada. Aí o Lucas já tá te falando, não, a gente não vai romper a parceria não, fica tranquilo, vamos ficar na fé aí, tá? É isso aí. Então, é importante trabalhar o córtex sensorial, então sensibilidade, estimular a sensibilidade, o próprio toque, os próprios estímulos, né, são muito importantes para poder criar essa conexão e Uhum. gerar uma questão de proximidade. Sempre trabalhar em cima disso daí, tá? Isso ajuda muito o paciente que está tendo quadro de Alzheimer. Ok? Então, isso é a primeira dica aí, né, para as pessoas que estão vivenciando. Né, e esses pacientes eles precisam muito de ajuda do meio ambiente. Né, porque Uhum. como ele já está num estado que muitas vezes ele não consegue mais perceber, as pessoas ao redor são fundamentais para poder auxiliar ele nesse quadro. Ok? Então, isso seria Não, o isso é Alzheimer. muito bacana, né? Muito bacana, porque só essa dica, para quem está recebendo ela, já pode fazer uma diferença enorme na vida desse paciente que tem o diagnóstico de Alzheimer, né? Sim. Então vale muito, muito a pena e vocês vão ver que quando vocês praticam, a resposta, ela você consegue ver na prática. É impressionante.
É isso mesmo. Muda muito. Agora vamos falar então do Parkinson, que são os dois mais Parkinson. comuns, né? O Alzheimer e o Parkinson, né? E o Parkinson, né? Eu hoje é um amigo, né, mas era um professor meu da faculdade, ele sempre perguntava assim, né, nas aulas, o professor de neurologia, ele falava assim, o que é melhor, Wesley, ter Parkinson ou Alzheimer? É, então, E aí? sei não, viu? Acho que é Ele sempre melhor, falava, sei lá. ele falava sempre que era melhor ter Alzheimer do que Parkinson, porque era melhor esquecer de pagar a conta do que derrubar a cerveja do copo. Então veja só, né? Só uma brincadeira para a gente descontrair um pouco. Mas o Parkinson estaria ligado a esse quadro de tremor. Então, né, é muito comum, ou muitas vezes acontece junto, perda de memória e tremor. Né? Isso até mesmo acontece porque o córtex motor e o córtex sensorial estão muito próximos, tá? Muito próximos, ok? É um do ladinho do outro. Então, impactos em um podem interferir no outro. Apesar do sentir ser completamente diferente, eles podem Uhum, estar muitas vezes interligados, né, e acontecerem juntos. O córtex motor, né, se a gente for observar na natureza, é muito fácil. Do que a gente treme normalmente? O tremor, ele surge em decorrência de situações de medo. O medo gera tremor. Uma pessoa que está diante de um medo, ela treme, né? uhum, Então, duas coisas impactam o córtex motor. O medo intenso e a sensação de não poder se mover, não poder se sentir livre. Sabe assim? Dizem coisas na vida, você pode viver um relacionamento que te aprisiona, um trabalho. Muitas vezes a pessoa busca algo, ela almeja alguma coisa e não consegue. Então a gente diz que é uma vida que você se sentiu muito algemado, com uma bola, um peso na perna que você não pôde, entendeu? Então essas sensações ativam diretamente o córtex motor. Então, medo, que vai despertar tremor, e impossibilidade de se mover. No sentido uhum, real, imagina uma pessoa que vai mover e não pode, e no uhum, sentido aí, né, o virtual, né, o imaginário, seria os aspectos da nossa vida. Por exemplo, o que eu citei, uma relação que te, não, que te impede de ser livre. Ok? Então, isso uhum. tudo estaria ligado a impactos que irão atingir o córtex motor. Então, se a gente voltar, é muito comum, né? Você começa a conversar com um paciente de Parkinson, e de novo você tem que voltar lá na história, investigar papai, investigar mamãe. E você vê com muita frequência pais muito autoritários, principalmente o pai, né? Aquele pai que não ensinou o filho a ter respeito, mas fez com que o filho tivesse medo, não é verdade? Então, Uhum, isso é muito, muito importante. Então, imagine o seguinte, aquela coisa que você treme de medo. Então, essa pessoa, ao longo da vida, ela vai convivendo com isso daí. E muitas vezes ela pode, por exemplo, ir para um trabalho, amanhã que ela pode ter medo do chefe, ou ela quer mudar muitas vezes de emprego, mas não sabe qual o caminho, se sente prisioneira daquilo ali. Ou ela vai viver um relacionamento que aprisiona, né? Então é muito uhum, comum. Então, assim, são várias possibilidades que podem ir sim. despertando isso daí. Ou um evento, por exemplo, um dia atendi um paciente muito interessante, cara, isso, que ele sofreu um assalto em casa, né? Os caras colocaram arma na cabeça, aquela coisa trágica mesmo, aquela coisa bem, né, assustadora. E ele ficou com muito medo naquele momento. E depois ele começou a desenvolver o quadro dos tremores. Os caras colocaram a arma na cabeça do filho dele, na cabeça da esposa. Então, veja, ali tem todo um cenário já ativo da relação pai e filho, relação parceiro, né? Num único local, isso já começou a impactar. Então, veja que interessante isso daí, cara, né? Então, ao longo da vida, o que a gente precisa prestar atenção? Eu nunca esqueço, uma vez, né, nós sofremos um assalto em casa e minha mãe, depois disso daí, começou a ter alguns quadros de tremor. Só que veja que loucura, como que é a nossa psique, como que é a nossa mente, né? Ela não faz uma dissociação entre o real e o imaginário. Então, é muito importante as pessoas prestarem atenção nisso daí. Se eu Uhum, sofro um assalto em casa, eu até citei esse assalto por causa da minha miopia. Numa das lives que nós fizemos de miopia, eu citei isso uhum, daí, né? Que o cara colocou a arma na minha cabeça e o sim. medo na nuca tem relação direta com a miopia. Só que aí o assalto acabou. Durou lá meia hora, 40 minutos. Só que o que é interessante? Todas as vezes que você chega em casa, o ambiente
desperta a mesma sensação. Então, o subconsciente ele não faz diferença entre o real e o que não é real. Então, mesmo que a pessoa já não esteja com a arma na sua cabeça, todo o cenário desperta a mesma sensação. Porque você chega na mesma casa, você chega no mesmo lugar, são as mesmas pessoas. Entende como é interessante isso daí? E uma das coisas que eu falo muito para os meus pacientes, cara, infelizmente, não fique tentando lidar com a situação. E eu lembro que naquela situação eu falava muito para os meus pais, vamos mudar, vende a casa, muda daí, vai para um outro lugar que não fique despertando isso. Não adianta você querer falar que você vai lidar com o processo, não dá. Porque o seu subconsciente é muito mais forte do que a sua consciência. Por mais que você chegue todo dia ali e fique pensando positivo, tentando modular, você não vai vencer a fisiologia especial. Então eu falo muito isso para os meus pacientes. Hammer trabalhava muito com solução real. E em determinadas situações é só a solução real que quebra esse ciclo. Você precisa ir para dentro de um condomínio que você vai chegar ali e vai se sentir mais seguro. Vai para um apartamento, vai para uma casa, sei lá, vai fazer alguma outra coisa, mas não dá para você ficar despertando todas as vezes esse gatilho e achar que você vai ter força o suficiente para modular medo. Você não vai, não adianta, né? Então, muitas vezes a solução real é isso. Você precisa quebrar esse processo, né? Para que não fique evoluindo. Então, você imagina todos os dias você chegar em casa, abrir o portão daquela casa em que você foi assaltado, aquela cena desperta toda uma resposta, ativa seu córtex motor, ele já dispara uma informação, você já dá uma tremidinha ali, isso todos os dias, todos os dias, todos os dias, de forma repetitiva, vai evoluir para um quadro de tremor. Porque na natureza, Wesley, esses pequenos impactos do córtex, é como se, eu falo, são dois fios, é como se estivesse dando choque, né? E aquele impacto é o que vai despertando isso daí. Então isso acontece por quê? Porque aciona os neurônios do córtex motor, como se ele ficasse tentando fazer isso o tempo todo. Quando ocorre uma paralisia, é quando há uma interrupção disso. Então aí tem a paralisia motor. Então aí paralisou. O mecanismo é o mesmo. Por quê? Em uma sensação intensa de medo, ou uma situação intensa em que eu não posso me mover, todo o animal desliga. O córtex motor desliga. Né? Até porque na natureza, o ato de se fingir de morto dá a possibilidade da pessoa de, muitas vezes, o animal retomar a vida. Animais, muitas vezes, não comem outros animais quando eles estão já num estado de fingir de morto. Eles, né, você vê isso daí tem em vídeo cacetada, tem essas coisas, né? Muitas vezes aparece, o animal chega, o outro cai no chão, e aí o animal vai embora, aquele que era preso sai correndo, né? Então é como se ele tivesse um despertar nesse processo de sobrevivência, né? Então, isso é muito importante, cara, porque o córtex motor estaria totalmente ligado a esse mecanismo de sobrevivência diante de situações de medo ou que me impedem de mover, tá? Então, isso, ao longo da vida, começou lá atrás com aquele pai que me gerava muito medo, aí foi sendo reforçado por relacionamentos, por parceiros de trabalho, enfim, todo esse processo. Imagina, né? Esse momento que nós estamos vivendo. Quantas pessoas estão vivendo um medo intenso, estão paralisadas na vida, estão sentindo impedidas de fazer o que querem, né? Então, isso é comum. Então, a gente pode aí ter surtos no futuro, sem dúvida nenhuma, de aumento de quadros, tanto de Alzheimer quanto de Parkinson. Por quê? Se nós falamos anteriormente do Alzheimer, que são conflitos de distanciamento, de separação, a pandemia está reforçando isso, não é verdade? E aí, o medo intenso, todos esses quadros estariam totalmente ligados a esse processo, tá? Então, teria que trabalhar muito isso. E se você, de novo, eu vou repetir, vivenciou uma história que despertou isso daí, você continua ainda nesse ambiente, cuidado. Cuidado. Muitas vezes seria importante você ter uma solução real. Eu recomendo muito isso, tá? Lidar com medo, achar que você vai vencer ele mentalmente, não é tão simples assim, né? Esses dias mesmo, eu estava na semana da transformação emocional lá, né? E eu estava falando de alguns quadros, depressão, ansiedade, e uma menina lá, uma mulher me fez uma pergunta, justamente ela falou sobre isso, ela falou, eu não estou aguentando viver, porque ela estava se sentindo ameaçada por assaltantes ali da onde ela morava, tal, eles faziam ligações e não sei o quê. Ela falou, eu não estou aguentando, a minha ansiedade, o meu medo está muito intenso. O que eu faço? Eu falei, mudo de casa, não adianta, não tem jeito. Ela falou, todos os dias eu chego, eu fico em pânico. Eu falei, não tem como, vai para outro lugar. Ah, meu marido não quer porque está achando que é frescura minha, né? Que eu não estou conseguindo lidar, que eu tenho que ser forte para lidar. É difícil,
É difícil, então não dá para você dizer que a pessoa é fraca, que ela está inventando. Muitas vezes ela não dá conta, tá bom? Então isso é importante, tá? Então preste muita atenção nisso daí, tá? Então esses seriam os Bacana, e principais, não é à né? toa que a gente é 90 a 95% inconsciente, né? Então, só daí a gente já consegue saber que é muito difícil você combater 90 Sim. contra 10, né? 95 É, contra 5. a luta é uma luta perdida, Não tem jeito. né? Agora vamos comentar do, vamos dizer assim, mais leve comparado com esses dois, que seria a demência. A Vamos se demência, né? podemos proporcionar assim, né? A demência, Mas ela está muito acontece. próxima desses quadros, né? Tanto é que, até muitas vezes, o próprio paciente com Alzheimer, ou com esses outros processos, muitas vezes ele é diagnosticado com demência, ou o paciente com demência é diagnosticado com Alzheimer, enfim, Uhum, né? São processos que estão muitas vezes associados, né? Porém, além de tudo isso, nesses quadros existe um outro gatilho, que é a sensação de isolamento, de solidão, que, de novo, né? Nessa, nessa pandemia, esses quadros tendem a se acentuar, né, muito. Porque o que acontece? Quando se ativa essa área, nós temos um impacto um pouco maior no cérebro agora mais primitivo, né? Nesses dois quadros eu falei de sintomas mais corticais, né? O quadro da demência, ele já acomete a parte mais do tronco cerebral, que é a nossa parte do cérebro mais primitivo de sobrevivência mesmo, né? E o tronco cerebral, normalmente, é através de áreas ali da região do tálamo, ali, hipotálamo, ele tem uhum, comunicações com centros superiores do córtex. Então, quando há um impacto nessa região, é como se ele já impedisse muito das comunicações que vão chegar no nível cortical, né? E essa uhum, área da demência, ela tem uma relação importante com, né, no nível físico, seria a ativação que a gente fala muito dos túbulos coletores renais, que acabam retendo líquido no corpo, e principalmente líquido no cérebro. E todas as vezes que se retém muito líquido no cérebro, a sinapse, né, a comunicação entre os neurônios, ela se torna muito deficiente. E aí, então, uhum, esses quadros, de novo, de esquecimento, de perda de memória, eles acabam acontecendo, porém, né, não por um choque de separação, e sim um choque de isolamento. Mas, Alan, se a pessoa está isolada, ela não está separada? Sim, as coisas podem vir juntas, porém, o sentir ele é mais intenso para o isolamento do que para a separação. Então, a pessoa não uhum, suporta essa sensação de isolamento, né? Por isso que é muito comum você, às vezes, observar esses quadros em pacientes que estão em asilos, por exemplo, né? Porque o asilo, ele desperta essa sensação de isolamento, a gente diz de refúgio, que é a uhum, sensação de não pertencimento, né? Quando a pessoa está isolada, ela tem essa sensação de que ela não pertence àquele ambiente, não pertence àquele uhum. grupo, né? Então, né, muitas vezes, quando você tem essa sensação, quantas pessoas usam aquela frase e falam assim, finge demência, né? Não é assim, eu vou fingir Aham, demência agora, tipo assim, não é isso? É mais ou menos aham. esse aspecto, né? Vou fingir demência para dar uma desconectada, eu vou fazer de conta que não entendi nada, vou fazer de conta que não estou aqui, Isso. né? Mais ou menos isso. Então, isso de forma, lógico, Aham, voluntária, né? Nesses quadros, não. Nesses quadros, realmente aconteceu um grande impacto. Esse impacto acionou essa área modificou o funcionamento do cérebro e do corpo. Tanto é que muitos pacientes que começam a ter quadros de demência, você vai ver também que eles começam a aumentar o volume corporal. Isso é uma característica, né? O aumento de volume uhum, corporal. Então, que seria, né, podendo evoluir para quadros de obesidade ou simplesmente uma retenção de líquido, um certo inchaço, algumas coisas nesse sentido podem acontecer, porque quando se ativa essa via renal, o túbulo coletor renal retém água. Então, uma das características dele é reter água no corpo. Então, ele acaba tendo isso daí. Em quadros muito intensos, esse paciente também evolui para insuficiência renal, tá? E muitas vezes eles vêm associados, né? O quadro de demência com o quadro de insuficiência renal. É a mesma coisa, porém um uhum, acometendo mais o nível cerebral e o outro acometendo mais o nível orgânico, né? E é por uhum. isso que também, Wes, se a gente for fazer uma relação, igual eu comentei, muitas vezes o paciente tem um Alzheimer, aí a família começa a isolar ele, automaticamente ele começa a ativar esse processo.
esse processo Uhum. joga líquido no cérebro. O quadro do Alzheimer vai se intensificar. Os parkinsonianos, eu diria para você que praticamente 100% deles tem esse processo associado. E é por isso que o córtex não consegue mais fazer sinapse, porque começa a jogar líquido no córtex motor, e quando joga líquido no córtex motor, ele não consegue mais retomar a motricidade. Então, normalmente, Uhum. esses pacientes crônicos, tá? Paciente crônico, que são esses quadros aí, a esclerose múltipla entra na mesma relação, tá? Os pacientes crônicos, normalmente, despertam associado os quadros de isolamento, que ativam isso, e isso leva ao que nós chamamos de síndrome, né? Que é quando o rim Uhum. ativo joga líquido no cérebro, e agora mais líquido no cérebro, né? Grande parte do cérebro tem água, né? Muita água no cérebro. Porém, imagine que eu tenho que ter uma quantidade X, e quando ativa, ele pode aumentar 4, 5 vezes essa quantidade de líquido. E aí eu tenho muito líquido no cérebro, o cérebro agora começa a perder a sua função, e isso vai intensificar ainda mais esses quadros, sejam eles demência, Alzheimer ou Parkinson. Por isso que o que nós temos que lutar, e essa é a principal coisa, eu acho, a principal informação dessa live, é para não deixar esse paciente em quadro de isolamento. Alan, mas eu pago uma cuidadora. A cuidadora desperta nele a sensação de pertencimento? A cuidadora desperta nele a sensação de acolhimento? Ou será que é só uma comodidade para os filhos, que não precisam mais se preocupar, né? Então, fique atento a isso daí, porque esse paciente, ele vai evoluir de forma negativa, ou vai piorar o quadro, sempre que ele sentir que não pertence, que ele está isolado, que ele Uhum. está só. É isso que impede uh, a melhora dos quadros, né? Não vou nem falar assim, reverter, mas pelo menos melhorar. Porque quando esse processo está ativo, ele não permite que o paciente melhore. Tá? Para qualquer coisa, Uhum. ok? Para qualquer coisa. O isolamento, o refúgio, essa sensação de solidão, ela impede a melhora de qualquer quadro. E é por isso que muitas vezes esses pacientes, quando fazem exames e faz a aplicação do contraste, né? Essas áreas se tornam evidenciadas, né? Elas ficam evidenciadas por esse Uhum. processo. Então, isso muitas vezes aparece com vários focos no cérebro e é o que a medicina oficial chama de áreas de degeneração. Na verdade, eu não gosto da palavra degeneração quando a gente fala de neurônio, tá? Porque se a gente for observar, isso não é uma característica do neurônio. Porque toda estrutura que se degenera, ela também se regenera. E a gente sabe que tecido neurológico não regenera, então também não degenera. É esse processo recidivante que é chamado de degeneração. Mas não houve uma Uhum. necrose, entendeu? Querendo dizer, porque assim, imagine Sim. uma articulação, uma cartilagem que degenera, ela tem buraco, ela necrosa. Né? O tecido Uhum. neurológico não faz isso daí. Então, o que a gente vê e chama de degeneração são essas áreas que sofreram impactos recidivantes ao longo da vida e que muitas vezes há um grande acúmulo de líquido nessa região, e esse acúmulo de líquido, quando evidenciado por contraste, aparece como uma área mais densa, né? E aí aquelas áreas não fazem sinapses, e essas sinapses, né, essa união do neurônio sendo impedida, não produz memória, não produz força, não produz Uhum. movimento, enfim, seriam esses quadros aí que nós estamos explicando para quem está com a gente aqui nessa live, que são as doenças mais comuns, né? O Parkinson, o Alzheimer e a demência, né? Seriam essas as principais aí, que a gente queria falar para as pessoas e como, né, lidar com esse processo, ou como Uhum. pelo menos ajudar o paciente, o seu ente querido, a não ter um agravamento desse quadro, né? Que já seria algo extremamente importante, né? Verdade. E que Pessoal, se vocês normalmente tiverem as alguma pessoas, pergunta, né, que não sabem, não tem como ajudar se você não sabe, né? Então é fato. uhum, verdade. Se vocês tiverem alguma pergunta aí em relação a esse assunto, deixa aí para a gente poder terminar a nossa live aí. Quem sabe a gente consegue responder algumas perguntas aí. Alan, deixa eu só te fazer agora uma opinião sua aí, que já me perguntaram isso, aí eu falei, vou falar na live que fica mais fácil do que eu responder aí para vocês. Quando o paciente de Parkinson é colocado naqueles estímulos motores,
por exemplo, da fisioterapia, olha, você tem que sair, você tem que mexer mais a perna para cá, você tem que fazer isso e aquilo. Qual que é a sua, não vou dizer a sua opinião, qual que é a sua sugestão para quem Uhum. trabalha com esse tipo de paciente e pratica esse tipo de conduta? Tá. Tudo que envolve, Wesley, e a gente não precisa falar só do Parkinson, não. Qualquer alteração músculo-esquelética e cortical, córtex motor, e a relação de movimento, né, sistema músculo-esquelético, duas coisas precisam ser respeitadas, sempre, tá? Que é dor e a sensação de impossibilidade ou fadiga diante de um estímulo. Porque todas as vezes que gera dor ou gera a fadiga, a impossibilidade de mover, aciona o processo biológico de novo. Porque o paciente com dor, ele automaticamente desperta a incapacidade de se mover. E o paciente fadigado ou cansado desperta também a mesma sensação. Então é como se eu ficasse dando estímulos que acionam a via da doença e não da melhora. Uhum. Então eu sempre falo para os meus pacientes, pare antes de se sentir cansado ou fadigado ou impossibilitado, ou sempre vá até a zona de conforto, tá? Então, se você fica naquele processo em que os comandos ultrapassam qualquer uma dessas duas possibilidades, isso tende a recidivar e, teoricamente, impediria a melhora do paciente. Então, essas duas coisas eu digo Perfeito. que sempre terão que ser respeitadas, tá? E aí, pelos fisioterapeutas ou por qualquer pessoa que trabalhe diretamente com esse quadro de reabilitação, né? Então, é importante que, se eu posso ir só até aqui, eu vou até aqui. E sempre mostrando para a pessoa, porque isso também é muito importante, né? Às vezes a pessoa envelhece, eu vejo meu avô, ele fala assim, ah, puxa, eu com 18 anos eu fazia isso. Então, a pessoa não percebeu que ela envelheceu. Eu acho que é assim mesmo, né? Eu falo, eu quando tinha 15 anos, eu falava assim, rapaz, quando eu chegar aos 35 eu vou poder jogar bola com os velhos, né? E quando eu cheguei nos 35 eu não me sentia velho, você vê? Então, interessante isso daí, né? Mas quando eu tinha 15 eu achava que com 35 a pessoa ficava velha e podia jogar bola no Master, né? Olha que legal. Então, a gente não percebe. E você, muitas vezes, quer correr igual você corria, quer subir escada igual você subia, né? Então, é importante que a pessoa não ative essa sensação de incapacidade, de lamentação. Tipo, Uhum. antes eu corria 10 quilômetros. Puxa, agora tá uma porcaria, porque eu só posso andar um. Então, esse um tem que ser o máximo. E tem que ser legal, tem que Uhum. ser prazeroso, tem que ser bacana. Então, tem que trabalhar isso daí, sabe? Associar o nível mental, o padrão de crença, a construção de um novo olhar, uma nova perspectiva, é extremamente importante. Quanto mais o paciente conseguir integrar tudo isso, melhor vai ser. Tá? Essa é uma Bacana. orientação aí para quem trabalha diretamente com essas pessoas. Tá? Bacana. Pessoal, a live vai ficar gravada, tá? Aqui no link da osteopatiasp.com.br. Quem está aí nos assistindo, segue lá o Dr. Alan Borges, tá bom? O Dr. Alan Borges, ele vai estar fazendo um curso aqui em São Paulo, tá? Um curso presencial que vai acontecer no final de agosto. Então a gente tem ainda algumas vagas. Se você é da área da saúde ou quer ter mais algum conhecimento, que queira se tratar, querer entender o que está acontecendo com você, é uma ótima oportunidade para você poder sanar suas dúvidas e ter um conhecimento muito aprofundado sobre esse tema, que realmente, quando a gente vê isso na prática, faz toda a diferença na vida das pessoas. Quer comentar um pouquinho sobre o seu curso, Alan? No curso é legal porque a gente vai abordar, né, toda a fisiologia, essa fisiologia especial, como que ela acontece a partir dos traumas, né, dos eventos vividos ao longo da vida. E aí nós vamos passar por todas as doenças físicas, né, todas que a gente conhece, né, inflamações, câncer, sistema visceral, né, enfim, todo esse processo. E também nós estudamos todas as doenças comportamentais, entre elas, né, essas que a gente comentou na live, todas as doenças infantis, né, autismo, déficit de atenção, hiperatividade, né, depressão, ansiedade, as esquizofrenias, enfim, todas as doenças psíquicas. Então, a gente estuda essas duas coisas, a relação entre corpo, mente, psíquico e todas as doenças. E no curso,
a gente, né, explica a origem, qual foi o evento, o que está por trás, e a manifestação sintomática. O que, que acontece quando a pessoa está diante do hiperestresse, que é a predominância simpática, o que, que acontece quando a pessoa entra em um quadro de relaxamento, que é a predominância parasimpática, né? Quais são os sintomas do simpático, quais os sintomas do parasimpático, como lidar. Então, acaba sendo aí um conhecimento que ajuda muito as pessoas, principalmente a compreenderem, a fazer um bom diagnóstico e depois fazer escolhas, né, de ferramentas que podem atuar, né, técnicas que podem atuar diretamente com esse processo, sempre para tentar auxiliar o paciente. Então, é a formação completa aí nesse conceito das 5 leis biológicas da nova medicina hegemônica. Então, é uma oportunidade muito legal para os profissionais da área da saúde que querem ter mais um instrumento, né? E também a gente disponibiliza esse conhecimento para as pessoas, né? Porque você imagina que uma pessoa que conhece tudo isso, ela se torna mais dona de si, né? E aí ela já pode ter mais autonomia para poder perceber as coisas na vida, né? Então isso já faz com que ela possa ter Perfeito. escolhas para não muitas vezes entrar nesses processos, né? Seria uma forma, entre aspas, aí de uma certa prevenção, né? Isso poderia, sem dúvida nenhuma, acontecer, né? Então esse é o curso que nós vamos Bacana. dar em São Paulo. Então, pessoal, muito obrigado para todos que nos assistiram aí, tá? A live vai estar gravada, vocês podem compartilhar para os familiares que têm essas pessoas que estão sofrendo com isso ou que estão participando desse processo, principalmente como a gente comentou, né? Os familiares na pessoa ela ainda está sendo protegida. E queria agradecer você, Alan. Muito obrigado aí pela gente, pela essa nossa parceria aí. Todo sucesso do mundo. E em breve aí teremos uma próxima live. Vamos ainda, se vocês quiserem algum assunto que não foi abordado ainda, deixa no direct lá do Dr. Alan Borges, pode deixar no direct aqui da Osteopatia SP, que a gente vai ter um prazer aí para poder acolher e compartilhar o nosso conhecimento com você. As palavras finais são suas, Alan. Muito obrigado, viu? É isso aí. Wesley, eu que agradeço, cara. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram com a gente aí. E vamos levar esse conhecimento para ajudar, né, o maior número de pessoas que a gente puder. Obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau, gente.